Central para a unidade 214. Temos uma ocorrência. O rádio da viatura estalou com aquele som típico de transmissão curta. Eu estava parado em um cruzamento quase vazio da cidade, pouco depois das 2 da manhã. Aquela era uma das madrugadas mais tranquilas do meu turno. Pouco movimento nas ruas, quase nenhum chamado. Meu parceiro estava dirigindo devagar enquanto eu anotava algumas informações do último atendimento. Peguei o rádio. Unidade 214 na escuta. A voz da central respondeu. Recebemos uma ligação relatando barulhos dentro de uma residência abandonada na Rua das Acácias, número 417. Possível invasão. Eu olhei imediatamente para o meu parceiro. Nós dois sabíamos qual era aquela casa. Era uma construção antiga, no final de uma rua praticamente deserta. O lugar estava abandonado fazia anos. A casa tinha fama na região. Alguns moradores diziam que o lugar era usado por invasores, outros simplesmente evitavam passar por ali durante a noite. Peguei o rádio novamente. 214 a caminho. O trajeto até lá levou menos de 5 minutos. Conforme nos aproximávamos, as ruas ficavam cada vez mais vazias. As luzes dos postes eram fracas e algumas estavam apagadas. Quando viramos a última esquina, a casa apareceu no final da rua. Era uma construção antiga de 2 andares, janelas quebradas, portão enferrujado e um quintal tomado pelo mato alto. A casa estava completamente escura. Meu parceiro estacionou a viatura a alguns metros do portão. Desligou a sirene. Ficamos alguns segundos olhando para o lugar. Estranho alguém ligar por causa desse lugar essa hora, ele comentou. Eu concordei, mas mesmo assim, descemos da viatura. Abrimos o portão com cuidado. Ele rangeu alto no silêncio da madrugada. Caminhamos pelo quintal iluminando tudo com as lanternas. A porta da frente da casa estava entreaberta. Eu senti um cheiro forte de mofo vindo lá de dentro. Peguei o rádio. Central, unidade 214 no local. Vamos verificar a residência. A resposta veio alguns segundos depois. 214, entendido. Entramos na casa. O piso de madeira rangia a cada passo. As paredes estavam descascando e havia móveis velhos espalhados pela sala. Tudo parecia abandonado havia muito tempo. Mas então, ouvimos algo. Um barulho vindo do andar de cima, como se alguém tivesse arrastado algo pelo chão. Meu parceiro olhou para mim. Eu fiz um sinal com a cabeça. Subimos a escada lentamente. Cada degrau fazia um estalo alto. Quando chegamos ao 2º andar, encontramos um corredor escuro. Portas fechadas de ambos os lados. E silêncio. Silêncio absoluto. Eu empurrei a primeira porta. Um quarto vazio. A segunda, outro quarto abandonado. Quando chegamos à última porta do corredor, ouvimos novamente o barulho. Agora parecia vir de dentro daquele quarto. Meu parceiro posicionou a lanterna. Eu empurrei a porta devagar. O quarto estava vazio. Completamente vazio. Mas no chão havia algo. Um telefone antigo, desses modelos de linha fixa. Ele estava no meio do piso, sozinho, coberto de poeira. Meu parceiro olhou para mim. Esse telefone não deveria estar aqui. Eu me aproximei. Peguei o aparelho. O fio estava cortado. Não estava conectado a nada. Mesmo assim, o telefone começou a tocar. Um toque alto, estridente, ecoando pelo quarto. Meu coração disparou. Meu parceiro deu um passo para trás. O telefone continuava tocando na minha mão. Peguei o rádio rapidamente. Central, confirme para mim o número que fez a ligação. Houve alguns segundos de silêncio. Então a voz da atendente respondeu. 214. A chamada veio exatamente deste endereço. Eu olhei novamente para o telefone. Ele continuava tocando. Qual foi o número?
Perguntei. A central respondeu algo que fez meu corpo inteiro gelar. 214. O número está registrado como pertencente a esta residência. Meu parceiro falou imediatamente. Mas essa casa não tem linha telefônica há anos. Eu olhei novamente para o aparelho antigo na minha mão. O toque parou de repente. Silêncio. Então ouvimos algo no corredor. Passos. Lentos. Caminhando do outro lado da porta. Nós dois viramos ao mesmo tempo, mas quando abrimos a porta, o corredor estava vazio. Voltamos para a sala da casa alguns minutos depois. Fizemos uma última verificação. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pessoa no local. Quando voltamos para a viatura, liguei novamente para a central. Central, unidade 214 finalizando ocorrência. Residência vazia. A atendente respondeu. 214, entendido. Antes de desligar o rádio, ela disse algo que eu nunca esqueci. Só uma coisa. Qual? O número dessa casa foi desativado há mais de 10 anos. Desde aquela noite, eu já atendi centenas de ocorrências. Mas até hoje nunca voltei àquela casa na Rua das Acácias. E às vezes, quando o rádio da viatura estala no meio da madrugada, eu sempre lembro daquele telefone tocando, mesmo sem estar conectado a nada. Central, aqui é a unidade 312. Estou seguindo um veículo suspeito na rodovia estadual. Minha voz saiu calma pelo rádio, mas naquele momento algo já parecia errado. Era quase 3 da manhã e a estrada estava completamente vazia. Eu estava sozinho na viatura naquela noite. Era um trecho de rodovia que ligava duas cidades pequenas e durante a madrugada quase ninguém passava por ali. Pouca iluminação, longos quilômetros de asfalto cercados por mato e árvores. Eu estava fazendo o patrulhamento de rotina quando vi o carro. Um sedã escuro. Ele surgiu à frente da viatura, vindo de uma estrada secundária. Entrou na rodovia lentamente e começou a seguir no mesmo sentido que eu. No começo não achei estranho, mas havia algo no jeito que o carro se movia. Ele não acelerava, não freava, parecia manter exatamente a mesma velocidade o tempo inteiro, mesmo quando a estrada fazia curvas. Aproximei a viatura um pouco. O carro continuava à frente, silencioso, sem nenhuma mudança de direção. Foi quando tentei ler a placa, mas não consegui. A parte traseira do carro parecia escura demais, como se a luz da minha viatura não alcançasse direito. Peguei o rádio. Central, solicito verificação de placa. A atendente respondeu. Informe a placa. Foi então que percebi algo estranho. O carro não tinha placa. A traseira estava completamente lisa, sem identificação. Central, o veículo parece estar sem placa. Houve alguns segundos de silêncio no rádio. 312, mantenha acompanhamento e informe qualquer movimentação. Continuei seguindo o carro. A distância entre nós era de uns 50 metros, mas algo começou a me incomodar. Eu não conseguia ver o motorista, mesmo com os faróis iluminando o interior. Parecia que o carro estava vazio. A estrada seguia reta por vários quilômetros, nenhuma saída, nenhuma outra estrada, e mesmo assim, o carro simplesmente continuava ali, na minha frente, sempre na mesma velocidade. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Olhei rapidamente para o velocímetro da viatura. 80 km por hora, mas a sensação era de que estávamos quase parados, como se o carro à frente estivesse deslizando pela estrada, sem fazer esforço, sem acelerar, sem reduzir. Aproximei mais a viatura, agora estava a uns 30 metros. Foi quando vi algo pelo vidro traseiro. Por um segundo, tive a impressão de ver alguém sentado no banco de trás, uma silhueta, imóvel. Olhei novamente. Não havia ninguém. Peguei o rádio outra vez. Central,
Solicito verificação de veículos registrados na região sem placa ou com registro irregular. A resposta demorou alguns segundos. 312. Negativo. Nenhum registro correspondente. Continuei seguindo o carro. A estrada começou a entrar em uma área mais escura, um trecho cercado por mata dos dois lados, sem postes de iluminação. Somente os faróis da viatura iluminavam o asfalto. Foi então que o carro à frente fez algo impossível. Ele virou à direita, direto para dentro da mata. Mas não havia estrada, não havia entrada, não havia nada. Era apenas vegetação densa. Mesmo assim, o carro simplesmente saiu da rodovia e desapareceu entre as árvores. Eu freiei imediatamente a viatura. Parei no acostamento. Desci com a lanterna. Iluminei o local onde o carro havia saído. Não havia trilha, não havia caminho. E o mais estranho de tudo, não havia marca de pneu no chão, como se nenhum carro tivesse passado por ali. Fiquei alguns segundos parado olhando para a mata. Um silêncio absoluto. Peguei o rádio novamente. Central, perdi o veículo. A atendente respondeu. 312. Confirme localização. Informei o quilômetro da rodovia. Houve um breve silêncio. Então ela disse algo que me fez ficar completamente imóvel. 312. Você tem certeza da localização? Afirmativo. Ela respirou fundo antes de responder. Esse trecho da rodovia está interditado desde um acidente há 3 anos. Meu coração apertou. Que acidente? A resposta veio seca pelo rádio. Um sedã escuro perdeu o controle nesse mesmo quilômetro e saiu da pista direto para a mata. Olhei novamente para o lugar onde o carro havia desaparecido. A voz da central continuou. 312. O motorista morreu no local. Fiquei alguns segundos olhando para aquela escuridão entre as árvores. Então entrei na viatura e fui embora daquele lugar. Desde aquela noite, eu já patrulhei aquela estrada muitas vezes. Mas sempre que passo por aquele quilômetro, eu olho para frente esperando não ver novamente aquele carro escuro andando sozinho na estrada. A voz no telefone estava tremendo. Parecia uma mulher. Falava baixo, quase sussurrando. A ligação caiu poucos segundos depois. Era pouco depois das 3 da manhã quando o chamado apareceu no sistema. O endereço era de um bairro antigo da cidade. Um lugar que quase ninguém frequentava mais. A maioria das casas estava abandonada havia anos. Algumas foram demolidas. Outras simplesmente ficaram lá, vazias. Mesmo assim, protocolo é protocolo. Se alguém liga pedindo ajuda, uma viatura precisa verificar. Eu e meu parceiro fomos designados para a ocorrência. A rua ficava a cerca de 15 minutos de onde estávamos. Conforme nos aproximávamos, a cidade parecia ficar cada vez mais silenciosa. Menos luz, menos movimento. Quando entramos no bairro, parecia que tínhamos saído completamente da cidade. Postes apagados, casas deterioradas, quintais tomados pelo mato. A rua da ocorrência era a última do bairro. Uma rua curta, com apenas algumas casas antigas dos dois lados. Paramos a viatura perto do número indicado pela central. A casa parecia completamente abandonada. Portão caído, janelas quebradas, nenhuma luz acesa. Meu parceiro pegou o rádio. Central, 428 no local. A resposta veio rapidamente. 428, recebido. Descemos da viatura. O silêncio naquele lugar era estranho. Nem cachorro latindo, nem vento nas árvores, nada. Caminhamos até o portão da casa. Empurramos devagar. Ele caiu no chão com um barulho metálico. Entramos no quintal iluminando tudo com as lanternas. A porta da frente estava aberta. A madeira estava podre e parte dela parecia ter sido arrombada anos antes. Polícia!
Gritei. Nenhuma resposta. Entramos na casa. O interior estava completamente vazio. Poeira no chão, teias de aranha nas paredes, móveis velhos quebrados. Parecia que ninguém entrava ali havia muito tempo. Mesmo assim, algo não parecia certo. O rádio da viatura começou a fazer um ruído estranho. Estática. Meu parceiro tentou ajustar o volume. Central, estava ouvindo? Nada. Só o som de interferência. Foi então que ouvimos algo vindo do fundo da casa. Um barulho fraco, como alguém andando, lento, arrastado. Seguimos o som até um corredor estreito. No final, havia uma única porta, fechada. O barulho parecia vir de lá dentro. Meu parceiro empurrou a porta devagar. O quarto estava vazio, mas havia um telefone no chão. Um telefone antigo, com a tela ligada, mostrando uma chamada em andamento. Meu parceiro pegou o aparelho. A tela mostrava algo estranho, chamando polícia. A ligação ainda estava ativa, e então ouvimos a mesma voz do telefone, saindo do aparelho. Vocês demoraram. Nós dois nos olhamos. Meu parceiro respondeu. Quem está falando? Silêncio por alguns segundos. Então a voz voltou, mais fraca, mais distante. Eles ainda estão aqui. Eu senti um frio subir pela espinha. Quem está aí? Perguntei. A voz respondeu algo que até hoje eu não consigo esquecer. Eles nunca foram embora. Nesse momento ouvimos passos no corredor, lentos, vindo na direção do quarto. Nós dois viramos ao mesmo tempo, mas o corredor estava completamente vazio. Voltei a olhar para o telefone. A tela havia apagado. A chamada tinha encerrado. Levamos o celular para a central naquela mesma noite. Horas depois recebemos a informação. O aparelho pertencia a uma mulher que morava naquela casa. Ela desapareceu há mais de 8 anos, e o bairro inteiro foi abandonado pouco tempo depois. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele lugar. Mas desde aquela madrugada, sempre que a central recebe uma chamada daquele bairro, ninguém atende, porque ninguém mais mora lá. Mesmo assim, o telefone ainda liga, às vezes, no meio da madrugada.